Hoje, no nosso segundo encontro aqui da mentoria, eu vim trazer um ponto, na verdade, eu vim falar de dois tópicos, né? De servir nas Forças Armadas, que foi uma experiência que eu tive há exatos 10 anos atrás, e depois de uma experiência trabalhando em um local diferente, que foi Fernando de Noronha. Então, eu vou comentar aqui sobre as duas passagens que eu tive lá nesse arquipélago paradisíaco. Sobre as Forças Armadas, eu não sei se vocês estão pensando, né? Isso era algo que, no começo da faculdade, acho que eu nem sabia o que que era. Eu lembrava só de ter feito 18 anos lá no começo da faculdade, acabei sendo dispensado. E aí depois, né, quando a gente vai passando os anos, acaba tendo contato com os veteranos que serviram e que voltaram para a residência. Então, acho que essa ideia começou a pesar um pouco mais para mim, principalmente quando eu estava no internato. Falei, mas será que eu quero ir para a residência direto? E eu pensei muito, e aí fiquei com essa ideia. Acho que eu não quero ir para a residência direto. E eu via isso, na verdade, como alguns pontos bons, né? Acho que um deles que é importante seria até para mim fazer um pé de meia, né? Aquela reserva de dinheiro, porque bolsa de residência não dá, não dura o mês todo. Então eu pensei, talvez acho que vale a pena eu trabalhar. Não necessariamente ir para Forças Armadas, mas um ponto das Forças Armadas que eu achei interessante é que se eu tivesse passado na prova, né? Então fazer a prova de residência e passar, eu conseguiria trancar. Então trancar essa vaga, voltaria o ano seguinte e conseguiria ficar esse ano, talvez aí mais de, não chega a ser um ano sabático, né? Mas ficaria mais tranquilo. E aí, esse contato com o pessoal mais velho, pessoal, tinha gente que era a favor, tinha gente que era contra, mas eu decidi que queria ir. E aí, depende muito de em que região que você está do Brasil, tem o processo de seleção. Então, na verdade, cada força armada, quando a gente pensa em exército, marinha, aeronáutica, tem um jeito diferente de fazer a seleção. Na minha época, até, exército era prova, marinha era currículo e aeronáutica juntava prova e currículo. E aí, eles pegavam, na verdade, quem queria servir primeiro, depois, se sobrasse vaga e não tivesse mais nenhum voluntário, eles iam chamando lá da lista deles. Eu lembro que quando eu decidi ir, até eu moro em São Paulo, né? Sempre morei em São Paulo. Eu fiquei com vontade de ir lá para Manaus. Tinha uns veteranos indo para Manaus, eu pensei, não, acho que eu vou para Manaus mesmo, mas eles falaram que o esquema bom era Aeronáutica Manaus. Então eu lembro que eu fiz a prova do Exército, foi razoável, e a primeira seleção foi para a Marinha. E na Marinha eu tinha ido super bem, conseguiria pegar locais bons, até aqui em São Paulo, um lugar que era bem perto de casa. Eu falei, não quero ir para a Marinha, o esquema é mesmo Manaus Aeronáutica. E aí depois a gente teve a seleção da Aeronáutica. Quando a gente chegou no dia da seleção da Aeronáutica, cortaram as vagas de Manaus. Falou, esse ano não vai ter vaga em Manaus para Aeronáutica. E aí bateu aquele desespero para mim. Falei, não é possível, né? Eu quero servir, eu já dispensei a Marinha, o que eu queria que era vaga em Manaus Aeronáutica, esse ano não vai ter. Então bateu aquele desespero. E eu tive que decidir na hora, né? No dia da seleção lá, é que nem a seleção, tem uma prova em São Paulo que é o Sul São Paulo, que tem como se fosse o leilão. E eu falei, bom, eu quero servir, eu não quero depender do Exército, porque o Exército poderia ter outros locais que eu não gostaria de ir. E eu acabei, então, pegando uma vaga em São Paulo, mais especificamente em Guarulhos, na base aérea de São Paulo. E aí eu decidi ficar lá. Foi esse ano que eu fiquei lá. Uma coisa que eles não contam, né, que os veteranos não contavam, falam que era um ano muito bom, mas tem um treinamento inicial. Então, imagina que quando a gente entra nas Forças Armadas, nesse primeiro ano, a gente vai acabar sendo oficial, né? Então, a gente vai ter uma patente segundo tenente. Mas antes de virar segundo tenente, você é aspirante oficial. E aí existe aquele treinamento inicial de mais ou menos uns 2 meses. E esse é um treinamento que é um pouco mais duro, né? Então, tem bastante parte física, tem uma parte teórica, tem prova. E esse treinamento inicial, essa seleção inicial, depois vai contar pontos durante esse seu ano de alistamento, né? Então, lá onde eu servi, ficaram oito médicos, 8 pessoas do meu ano. E aí, com base nas suas notas e na sua aptidão física, você ia ter uma classificação, uma hierarquia, né? 01, 02, 03. E aí, no final, até acabei indo bem. Eu gostava bastante de correr, então tinha uma parte de corrida, né? As provas eu fui razoável, tinha flexão e abdominal. Como eu ia bem, acabei sendo 01. Isso me ajudou durante o ano, porque essa hierarquia acabava servindo, por exemplo, para alguns espetos, né? Aquelas coisas que ninguém quer fazer. Ah, você tem que ser representante, você é porta-bandeira, e sempre pegava lá do 0 último para o 01. Então, até foi um ano que eu acabei sofrendo menos nessas questões. E por que que vale a pena, né? Eu não sei se já falaram, se vocês já pesquisaram, mas a maior parte, né, quando a gente acaba servindo, você, por mais que seja um militar, você pode ser chamado a qualquer momento,
mas a nossa carga horária acaba sendo uma carga horária até mais tranquila. Você tinha alguns plantões, né? Você ficava de oficial de dia, médico de dia, mas era uma carga horária mais tranquila. E o soldo, né? O seu salário é um salário bom. Hoje em dia, eu até fui dar uma pesquisada para ver quanto que está esse valor inicial de segundo tenente. Chega mais ou menos quase R$ 7.500 bruto, né? Tem às vezes alguns adicionais, acaba tendo também algumas retiradas, mas é um salário que, se a gente for comparar, por exemplo, com a bolsa de residência, dá basicamente o dobro. E ainda você consegue, se você quiser também, trabalhar, sei lá, dar plantão fora nos períodos que você não está lá na base. Então foi um ano bom para mim, porque eu consegui fazer um pé de meia, consegui juntar um dinheiro e me deixou mais tranquilo no ano de residência depois. Então acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu achei muito legal, isso acho que depende também de onde vocês estudam, né? Mas lá onde eu fiz a faculdade, no HC, na USP, o interno, por mais que seja um internato muito bom, eu acho que a gente passa muito a mão na cabeça dos internos. Isso é ruim? É ruim, porque às vezes ele acaba perdendo um pouco da responsabilidade que ele deveria ter. Então, você está no internato, você vai ver um caso, você vai sempre pensar, não, mas eu tenho um residente para discutir, eu tenho um assistente. E a residência acaba sendo isso também. Então, esse ano que eu fiquei fora, não necessariamente só na aeronáutica, né, mas dar plantão fora sozinho, servir na aeronáutica com o médico, é você e você, né? Então, você está colocando aí seu carimbo, seu CRM à prova. Então, achei que foi um ano que eu consegui amadurecer como pessoa e também como profissional. Então, você acaba chegando já na residência talvez um pouco mais calejado, né? Você ficou um ano na vida, pelo menos um ano na vida, dando plantão, porque é algo que a gente às vezes esquece, né? Então, tá bom, no internato você tem algum caso difícil, você discute com essa pessoa superior. Na vida fora, não tem isso. Você pode até depois, eu tô com um caso difícil na vida real, no pronto-socorro, discutir com um colega. Ele pode até dar a opinião dele, mas o carimbo que vai estar, quem vai estar na reta, vai ser você. Então, acho que esse ano, né, que eu consegui ficar sozinho, dar bastante plantão, servir na aeronáutica, acabou me deixando melhor como, assim, um amadurecimento nessa questão profissional. Aí, de vocês que estão assistindo aqui, que ano que vocês estão mais ou menos? Quem puder até responder para mim, só para ter uma ideia, quinto ano, sexto ano, quem ainda está no ciclo básico? Ah, Gabriela, sexto ano. E você está pensando em servir, Gabriela? A Maiana também. Maiana, você também pensa em servir? Que experiência que vocês já escutaram? Ah, legal. A Gabriela falou que o pai dela é do Corpo de Bombeiros e a Maiana está pensando em servir sim. E aí, acho que um ponto que eu acho interessante e que não é algo que precisa acontecer. Então, eu acabei já passando na prova de residência e fiquei com a vaga trancada. E às vezes algumas pessoas me perguntaram, mas e se você não tivesse essa vaga trancada, né? Se você não tivesse passado, valeria a pena ainda assim servir? Então, lá onde eu servi na base aérea, tinha um colega meu que ele não tinha passado. Então, foi um ano que para ele acabou dando menos plantão fora. No começo ele até dava, final do ano ele focou só em estudo, mas ele conseguia ter aquele salário dele, o soldo dele, ficou tranquilo para prestar as provas, até fazer as inscrições e conseguiu estudar. Então, acho que mesmo que você não passe ou não queira prestar, esse ano servindo vai valer a pena sim. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu vi que tem duas mulheres aqui com a gente, né? Às vezes, eu lembro uma pergunta que algumas internas perguntavam para mim, né? Mas será que esse ano a mais, né? Eu vou ainda fazer a residência, quero fazer, sei lá, cirurgia, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de sub, especialidade, mais uma sub, e eu vou ter mais esse ano de serviço de força militar. Será que depois, quando quiser ser mãe, será que esse ano vai fazer muita diferença? Eu acho que, em linhas gerais, eu não sei se é um medo, alguma coisa que vocês pensam, até se vocês puderem me responder, Gabriela, Maiana, mas eu acho que acaba não fazendo diferença, viu? Acho que essa é bem a minha opinião. Óbvio que depende muito também da circunstância de cada uma de vocês, mas eu acho que esse ano tende mais a acrescentar do que tirar, tá? Um outro ponto que, para mim, valeu muito a pena foi trabalhar com pessoas diferentes, e até de faculdades e formações diferentes. Então, se eu estava lá naquele feudinho, né, de só encontrar pessoas da USP, do HC,
foi muito bom para abrir a cabeça, expandir a cabeça e trabalhar com pessoas de fora. Então, de outras faculdades, ter esse contato, ver como eles pensam, né, como eles trabalham diferente. Isso também acaba fortalecendo esses laços pessoais, interpessoais, que eu achei muito, muito válido. Ah, a Gabriela tá nova, com 24 anos, isso aí você tem muito tempo. Mas essa é uma questão que, para a mulher ainda hoje, acho que pesa um pouco, né? Acho que hoje, talvez, a gente até vê que elas são mais livres, tem até a questão, eu posso até, por exemplo, congelar óvulos. O que a Maiana colocou aqui? Acredito que tenha prós e contras, a questão de ter mais experiência, sentir o que é ser médico e ter uma reserva são prós que contam muito para mim. Maiana, isso aí que você falou tem toda razão. Eu acho que quando eu servi, eu queria ter a experiência de alguma coisa diferente e pensava também na reserva. Esse amadurecimento como profissional médico, eu só pude ter essa consciência ou essa ciência depois que eu servi. Eu não pensava nisso antes, tá bom? Durante, acho que eu comecei a ter a ideia, mas acho que só depois que eu entrei na residência, eu falei, nossa, mas tudo aquilo que eu passei nesse ano de aeronáutica serviu para eu ser um profissional melhor. Acho que se você já pensa assim, esse é um ponto muito, muito bom. E acho que esses são os melhores prós. Eu acho que eu fiz, assim, grandes amizades, consegui fazer esse pé de meia, tive uma experiência muito boa como profissional médico lá e que me ajudou também na vida fora. Tem a questão que às vezes alguém fala, mas essa parte de hierarquia, né? Eles têm alguns pilares, né? Hierarquia, disciplina. Eu hoje vejo com bons olhos, não acho que é algo ruim. Isso a gente vai ter ao longo de todo o ano. No treinamento acaba sendo um pouquinho mais intenso. Aliás, o treinamento, né, no final, depende de onde vocês vão servir, se forem servir, mas no final a gente teve um acampamento. Esse acampamento é meio pesado, né? Varia muito também de lugar para lugar, mas lembro que eu praticamente não dormia, eram 3 dias, né? Dormi, sei lá, 1 hora por dia. A gente tinha que fazer a nossa comida, então ele colocava lá uns animais para a gente matar. E aí os caras também escolhiam quem, né? Quem que o capitão escolhia? Geralmente escolhia alguma mulher para matar o bicho. Então tinha que matar a galinha, torce o pescoço da galinha, dava um pedaço de ferro assim, mata o coelho. Mas isso aí passa, né? Isso acaba sendo rápido. A Gabriela ainda colocou, não quero depender demais de pai e mãe. Fazer residência em grandes centros é muito caro. Gabriela, acho que isso é um ponto bem importante. Hoje em dia, até, por exemplo, a Sanar tem um programa lá que é o Sanarap, você até consegue pedir um empréstimo ou para prestar prova, ou mesmo como residente, você consegue, caso precise, né? Acaba sendo um empréstimo mais fácil de conseguir, por exemplo, do que num banco, então seria uma coisa interessante, mas acho que ter essa independência, né, financeira, que entre aspas, é um ponto bom, viu? E aí, dependendo também da residência que vocês querem fazer, Maiana e Gabriela que estão participando um pouco mais, se até quiserem colocar aqui para mim ou falarem aqui no áudio mesmo, o que vocês estão pensando em fazer de residência, mas algumas residências realmente acaba sendo mais difícil de você conseguir dar plantão fora ou fazer qualquer outro trabalho fora para complementar a sua renda, né? Então, imagina que às vezes você fica 60 horas por semana ou mais, né? 80 horas por semana no hospital e não sobra tempo. A Júlia chegou também. Júlia, se quiser participar. Maiana que é anestésio. Anestésio, Maiana, é uma especialidade muito boa, viu? Depois a gente pode até comentar um pouco mais, mas você consegue dar plantão na residência, no R1 não como anestésio, mas plantão fora. E logo depois que você se forma, a tendência é você já sair com uma faixa salarial muito maior do que qualquer outra especialidade. Eu acho que você atinge até um pico, né, um topo rápido, que acaba se mantendo, mas é muito diferente de qualquer outra carreira, principalmente carreiras cirúrgicas. Gabriela, eu acho que esse é um outro ponto também de você ficar um ano na vida, servindo ou não. Você talvez tenha um tempo a mais para pensar. Eu até vou contar um pouco da minha experiência quando eu servi na aeronáutica. Eu queria muito GO. Por que eu queria GO? Acho que tinham 2 pontos que me faziam gostar, né? Óbvio que eu sempre gostei muito de parto, gostava muito de obstetrícia, e gostava de cirurgia, eu gostava de procedimento. Só que eu pensei, se eu for fazer cirurgia, por exemplo, gastro, tem a paciente, tem uma pedra na vesícula, eu faço a colecisté, tchau, né? Eu não vou ter esse segmento. E na GO, eu conseguia ver aquele acompanhamento longitudinal, né? O paciente desde jovem, depois entrando na unidade reprodutiva, acompanhando o parto, e depois no climatério, menopausa. Então, eu falei, eu consigo ter esse acompanhamento e consigo fazer cirurgias no meio. Então, eu gostava da parte de procedimento. E o que foi mais engraçado é que nesse ano da aeronáutica, eu não pisei um dia em centro cirúrgico. Basicamente, não fiz nenhum procedimento. E até me fez pensar, falei, mas será que eu quero mesmo GO? Será que eu gosto de procedimento? Eu comecei a dar muito plantão de clínica. Eu falei, nossa, eu até pensei, cogitei em não fazer GO
e prestar residência de clínica daquele ano. Mas eu fiquei com muita preguiça de fazer uma nova prova. Então eu falei, vou começar a GO e se eu não gostar, eu largo depois. Mas eu acho que esse ano é um ano para você até ter outras experiências, Gabriela. Então, imagina, você já tem um emprego lá meio garantido, um salário fixo, acaba tendo essas experiências, você talvez consiga decidir melhor até o que você vai querer fazer depois. Júlia, que chegou agora. Júlia, você quer falar alguma coisa aí? Ai, prof, eu estava pensando muito, isso que levantaram ali da questão de fazer residência em grandes centros ser muito caro, porque eu sou de Porto Alegre e eu vou prestar a prova para São Paulo. E como a gente não tem aquele networking, quem vem de fora, eu, por exemplo, não conheço ninguém em São Paulo. Fui em alguns congressos, conheci algumas pessoas da Unifesp e foi isso. Então, eu fico com aquele medo de não conseguir, de repente, fazer um plantão para conseguir complementar a renda da residência. Essas coisas que eu estava pensando. Até cheguei a cogitar fazer o exército, porque meu pai fez também. Coisas assim. Mas eu acho que essa parte de networking, ainda mais com redes sociais, a gente não precisa ter medo, tá bom? Acho que isso, quem vem de fora, eu lembro no HC. Hoje no HC, não sei, talvez uns metade, não sei se metade, mas muita gente vem de fora. Mas na minha época, a maior parte era da casa, a gente fala que era da casa, né? E tinha gente fora assim, mas putz, eu chego como um estranho no ninho, né? Não conheço ninguém. Será que eu vou ser podado? Vou me tirar das escalas de plantão fora? Não existe isso. Isso pode ficar bem tranquila, tá? E até a questão, às vezes, financeira, nesses centros grandes, por exemplo, no HC, existe a moradia do residente. Então, óbvio, não tem para todo mundo, você vai ter que aplicar para um processo, mas é uma moradia que é boa, você divide quarto com um colega, tem banheiro, é do lado do HC e você não paga nada. E ainda você consegue comer no restaurante lá do HC de graça. Então, tem essas opções. Eu sei que, por exemplo, no IFESP também tem, não sei se é igual, mas tem essas opções. E é uma grana que você consegue economizar. Mas acho que esse medo de chegar num lugar diferente e não conhecer ninguém e as pessoas se excluírem, acho que isso é muito... é cringe, é coisa antiga. Não existe mais. E até porque, assim, ainda mais que eu via, né? No meu ano de residência, teve muita gente de fora, principalmente do Nordeste. Eles acabam até se unindo mais, principalmente nesse começo. Ai, será que eu vou conseguir pagar um apartamento sozinha? Não, vamos dividir. Aí você acaba conhecendo. Isso não é um medo que você tem que ter. Se você quiser vir para São Paulo, acho que São Paulo sempre é uma cidade que está de portas abertas e os serviços grandes também, com certeza. Você está precisando emprestar o quê, Júlia? Eu tô bem em dúvida, na verdade, assim. As minhas dúvidas são meio distantes. Eu estava pensando em fazer clínica médica para fazer oncologia, porque eu amo a parte de oncologia, mas eu gosto muito dos procedimentos com as mãos. Então, eu tenho uma médica que eu admiro muito, que ela é dermato-onco, ela trabalha só com isso. Então, eu cheguei a pensar em fazer também, Ah, que eu achei bem bacana. Mas fica aquela são coisa, coisas parece que às bem vezes a dermato vai diferentes. faltar um pouco da clínica e a clínica vai faltar o Eu acho que procedimento. dermato tem essa parte, é que hoje a gente vê muito dermato estética, né? Estética, estética, estética. Sim. Mas se quiser, eu posso até, se você quiser, eu tenho uma grande amiga minha, na verdade, a minha madrinha de casamento. Ela é dermato, fez a formação no HC e ela gosta só da parte de doenças ruins e de dermato-onco. Então, ela faz aquelas Nossa. microcirurgias de MOS, né? Não sei qual que é o nome lá, tem que olhar, depois tem que ver a margem. Então, acho que tem campo também, mas é uma vida completamente diferente de um oncologista clínico, tá? Assim, é diferente e ainda tu vai ter uma qualidade, às vezes, assim, de conseguir organizar, às vezes, teus horários, porque não tem a questão da internação. Então, também tem esse lado, assim, né? As duas têm um Sim, lado positivo, assim. Eu acabei de fazer estágio na Dermato, fiz 2 meses. E me apaixonei, assim, porque a gente fica muito enviesado com a estética, mas quando tu faz o estágio, tu vê que, meu Deus, é muito completo. Tem ambulatório de tudo, ambulatório de dermato-reumato, dermato-ped, dermato-onco, sim. dermato-cirurgia. É bem E eu acho completo. que, ainda mais em grandes centros, não estou nem falando de São Paulo, mas mesmo em Porto Alegre, quando você passar na residência, o que menos você vai ver é estética, né? Os residentes até falam assim, mas a gente vê pouca estética, né? Fora, talvez, a gente seja cobrado muito mais por estética. Então, acho que tá num centro grande, você vai sempre ter essas oportunidades. Mas, realmente, é difícil escolher. Aqui em São Paulo, tinha alguns serviços que obrigavam a quem fizesse dermato fazer antes residência de clínica médica. Acho que ainda tem um ou outro serviço que tem isso, mas antigamente, até no HC era assim, você tinha que fazer clínica médica para depois prestar a prova de dermato. Então era um pouquinho mais difícil ainda. Mas acho que são duas áreas bem legais. Oncologia eu acho muito, muito legal. Mas também é uma carga mais pesada. Eu lido com algumas pacientes É. oncológicas, não é tão simples. Eu não sei se eu conseguiria viver só com esse tipo de paciente, mas é legal. Tem isso também. Eu tô no meu último mês de optativo e peguei 2 meses de internação na onco. E tô adorando.
Então, eu tô com aquela questão dividida, sabe? Mas, assim, como a dermato é bem difícil de passar, eu pensei, eu vou estudar para mais difícil. E tô estudando. E acho que também, para tudo na vida, a gente sempre também pode voltar atrás, né? Para pelo menos quase tudo. Então, às vezes, você começou dermato e não tá feliz. Eu conheço uma foi minha interna, ela até fez cursinho na Sanara no retrasado. Ela chegou no R2 de dermato e viu que não era para ela. E desistiu. E agora é residente de clínica e quer fazer cardio. Então dá tempo, não tem. E eu tenho várias histórias assim. Na verdade, na GO, é engraçado que todo ano tinha algum residente da GO que largava. Largava, e aí a gente rodava com o fantasma, né? Então sobrecarregava todo mundo, porque esse cara largava. Todo ano tinha alguém. Eu lembro que 2 na sequência foram para dermato. Desistiram de GO e foram fazer dermato. Mas eu acho que ter esse ano para pensar, por exemplo, servindo, é algo que vale a pena sim. Isso eu recomendo assim muito, muito, muito fortemente. E até para mulher acaba sendo até mais vantajoso. Como vocês vão sempre, eles colocam sempre como vocês sendo voluntárias, vocês acabavam ganhando um soldo a mais no final dos 12 meses. Tem a parte legal, tem a parte de formatura, tem a vestimenta que é legal, e você acaba fazendo... Eu, pelo menos, fiz grandes amizades lá que eu levo até hoje. E tem exatamente 10 anos. Meu EAS, né, meu treinamento, o ano que eu servi foi em 2011. Então, eu realmente acho que vale muito, muito a pena. Tem umas aulas de tiro, né? Quem gosta de arma. Eu gosto, eu adoro essas coisas. A minha melhor amiga, assim, da faculdade, ela se formou no final do ano passado e dela passou em dermato no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas acabou trancando para fazer um ano de exército. E dela tá lá, dela me contou várias experiências, achei muito, muito legal, assim, tudo, assim. Bem como tu falou, as amizades, ela falou que o tempo que ela fez o treinamento foi muito intenso. Sim. E eu achei muito legal, porque achei um crescimento, pessoal. Tu vê que ela cresceu, assim, sabe? Não. E eu até vou me abrir um pouco mais, né? Eu sempre, assim, morei em São Paulo, eu era, assim, menino de apartamento. Eu lembro quando a minha decisão, olha que loucura, né? Quando eu também... quando eu pensava em fazer JO, eu falava assim, eu não vou conseguir fazer JO porque eu não consigo acordar sozinho. Essa era a minha cabeça. Eu falei, não, eu não consigo acordar sozinho, né? O despertador toca, sempre tem que vir alguém aqui, meu pai, me jogar água, minha mãe. Eu falei, não, então eu vou para Manaus, né? Porque eu vou servir em Manaus, porque lá eu vou ser obrigado a morar sozinho e vou ter que me virar sozinho. Então, na minha cabeça, servir tinha esse ponto, né? De eu desconectar aqui de casa, cortar meu cordão umbilical e ir para lá. Então, acho que no final acabou não dando certo Manaus, mas mesmo ficando aqui em São Paulo, eu acho que tive essa experiência. E aí, até falei dessa história do menino de apartamento, que eu era todo fresquinho, todo nojentinho. E aí, no nosso treinamento, tem uns 2 meses de treinamento, vai ser um acampamento. E aí, nessa parte que eu falei que tinha que matar coelho, matar galinha, a gente tinha feito uma caminhada de 16 quilômetros, um baita de um sol. Eu não tinha dormido à noite. Eu fui dormir no ônibus de ida lá para o treinamento. E aí eu capotei. Aí o capitão viu assim, por que você está dormindo? Aspira, né? Aí eu tive que levantar e fiquei 3 horas de pé. Então, assim, foi horrível. Tinha acabado a água e a gente foi comer. E aí, para sacanear a gente, tô morrendo de fome, com sede, eles pegavam e começaram a cortar umas frutas. Então, assim, essa fruta aqui a gente pode encontrar na mata, então a gente vai lá e pode comer. E aí eles iam servindo para a gente experimentar. Mas não é que ele servia assim para cada um. Ele pegava e jogava, cortava e jogava no chão, cheio de areia. E você morrendo de fome, eu falei, eu vou comer isso daqui. Então eu que era um cara super nojento, todo frescorento. Aquela vez lá que eu não consegui tomar banho, não dormi, comi comida do chão. Eu, depois que voltei, me senti um cara assim, muito mais forte. Então achei legal. Eu imagino. Foi intenso, E foram assim, dias até das intensos. amizades, a parte física, né? Eu achava legal. Então, eles veem assim, todo, o cara nerdzão, mas eu gostava muito de correr e gostava de fazer flexão. Então, eu lembro que eu fiquei de 0-1 da base, porque eu fui o cara que mais correu e mais fez flexão. E aí, nessa base que eu treinava, né? Depois que eu servi, eu conheci um sargento que fazia Ironman, que eram as provas de triatlon, né? Ironman. Ele falou, não, vamos fazer também, né? Eu falei, não, mas eu nem mal sei nadar, não sei nem andar de bicicleta. Ele falou, não, eu vou te ajudar. E aí, nesse ano de aeronáutica, eu consegui fazer 2 provas de triatlon, coisa assim que eu nunca tinha imaginado. Então, a gente, assim, abre a cabeça para outras coisas também que você nem imagina, né? Então, acho que teve esse crescimento. Eu deixei de ser, em partes, o menininho de apartamento. Consegui também cortar, em partes, aí meu cordão umbilical. Mas isso, assim, coisas a mais que eu nem imaginava que fossem acontecer.
Mas isso, assim, vale muito a pena. E como eu falei, até que vocês estão em maioria aqui as mulheres, a idade às vezes pesa um pouco, mas hoje em dia, acho que pouco. E acho que é mais pela essa questão mesmo da fisiologia dos óvulos. Essa questão também tem. Mas assim, como eu vou me formar agora, semana que vem eu tô me formando, também acho que tipo, eu vou começar a Parabéns! Valeu. Eu vou começar a trabalhar também mês que vem, já tenho meio que os lugares que eu vou começar. Isso também acho que já vai ajudar a decidir um pouco a residência, assim, eu ver um pouquinho, assim, como que vai ser Sim. trabalhando. E as inscrições já estão quase aí, né? Então... E aí tem que também preparar o bolso para as inscrições, porque o negócio não é fácil não, É. né? Uhum. E aí vocês têm que ver, até tem que dar uma checada. Por exemplo, eu acabei só prestando no HC. Falei, só prestar aqui, fiz aqui. E para quem era aluno, não era aluno só do HC, mas quem estava se formando naquele ano, tinha desconto. A gente pagava metade do valor da inscrição. Então é bom vocês também darem uma checada nisso, que alguns serviços têm isso também. Eu vou atrás disso. Porque ainda mais vocês estão de fora, vão vir para São Paulo fazer prova, não é só a inscrição, né? Você vai ter passagem, vai ter hotel. Então, acho que vale a É pena. tudo Sei que vai isso. ter esses 6 meses a mais. E é engraçado, né? Não sei quem mais vai se formar aí no meio do ano. A Maiana e a Gabriela são sexto ano também, né? Porque lá no HC, os internos são todos assim, não, né? A gente é sangue azul, azão, né? A gente é da casa. E na cabeça do interno, talvez eu até tivesse essa cabeça também, né? E se eu fiz HC, né? Se eu estudei na USP, uma vaga tem que ser minha. Que, na verdade, residência médica é um concurso público, né? O melhor tem que estar lá. Não importa onde você se formou. Mas tem essa cabeça. Ai, tem que ser a vaga minha porque eu estudei aqui. E a gente sempre pensava assim, não, porque lá o pessoal de fora, eles fazem cursinho, e o pessoal de fora, eles se formam no meio do ano, e eles têm 6 meses para estudar. Então, olha o que a gente ficava pensando, né? Em vez de você pensar em trabalhar todo dia, né? Estudar por sua conta, você fala, não, porque o outro se formou antes, ele vai ter mais tempo, e ele vai ser melhor do que eu. É uma cabeça, assim, bem ruim, mas eu confesso que eu também já, acho que naquela época de sexto ano que você fica doido, acaba pensando nessas coisas também, né? Eu era da turma do final do ano passado. Eu pensava isso, assim, por muito tempo. Daí eu decidi trancar um semestre por questões pessoais, assim, familiares, saúde mental, lá no início, quando eu estava no quarto ano da faculdade. Eu tinha esse receio depois também. Mas acabou que agora, lá na metade do ano, deu tudo certo. Veio a Agora você pandemia, vai ser a do meio. agora eu vou ser a do meio, Não, mas acho que isso não. Você tem tempo e tem que manter os. Eu acho que um ponto que eu acho mais difícil, não só quando você serve e vai estudar para a prova, ou até quando você cai na vida e não decidiu o que você quer fazer, ou se não passou e vai prestar. Porque imagina que você começa a dar plantão. Plantão paga razoavelmente bem. Não é que não é a gente fala assim, mas é um dinheiro fácil? Não é fácil. Você tem muita responsabilidade. Talvez seja rápido, né? Então, a gente consegue dinheiro, o médico consegue dinheiro rápido. Não é fácil. Mas aí imagina você ganhando, sei lá, 20 mil por mês. Vamos chutar um valor aí. E ele fala, mas será que eu vou querer voltar para a residência ganhando 3, 4 mil? Nossa, Então, meu pai fala isso para mim sempre. Conheci muita gente que entrou nessa vida e não consegue voltar para a residência. Ok, dar plantão é bom? É bom. Eu adorava dar plantão. Na minha época de aeronáutica, eu dava assim, pelo menos uns 5 por semana, 4 a 5 por semana, mais a carga horária da aeronáutica. E na época da residência, e logo depois que eu terminei a residência, eu fiquei como preceptor dos internos, então era uma carga horária de 40 horas por semana, e fazia mais 14 plantões de 12 no mês. Era muita coisa. E eu falava assim, não, eu aguento. Hoje em dia, eu não dou mais nenhum plantão e eu não conseguiria voltar. Então, assim, enquanto vocês são jovens, a gente tem pique, tem gás. Depois, né, você fica mais velho, fica gordo, tem filho, não dá certo. Então, acho que tem que ter esse planejamento, né? Até vou ter uma mentoria falar sobre isso. Sobre o longo prazo, né? Então, médico ganha dinheiro rápido. A gente não tem basicamente quase nenhum vínculo empregatício forte, então você depende só da sua força de trabalho. Se você ficar doente, você vai parar de receber. Imagina se acontece alguma catástrofe, né? Então, a gente tem que ter esse planejamento e o que agora talvez não seja verdade no futuro. Então, gostar de dar plantão agora e conseguir encarar um 36, 48 horas, ok, vocês são jovens, 20 e poucos anos. Chegou mais para frente, né? Com 60 anos, você pode até querer dar plantão, mas eu não quero que você seja obrigado a dar plantão para se sustentar, né? Ah, com certeza.
E isso eu também penso quando a gente vai pensar na especialidade. Por exemplo, se eu vou pensar na onco, será que até o resto da vida eu vou aguentar também? Vou ter todo aquele suporte emocional? E quando eu tiver meus filhos? E depois a questão da internação, porque eu conheço alguns oncologistas, por exemplo, que fazem só o consultório e não veem os pacientes internados. Mas eu acho que isso não é uma coisa muito legal. O bom é ter o cuidado inteiro, o paciente é teu. Então, eu penso muito nisso a longo prazo na minha vida, né? Depois, porque E eu quero ser mãe, eu tenho esse sonho, essas coisas. sim, eu acho que, e aí até um ponto quando vocês estão escolhendo a residência, né? Você que está na dúvida, a Gabriela também colocou aqui, tem essa dúvida, o pessoal pergunta, não sabe a resposta. E às vezes a gente tem um viés, qual que é o nosso viés? Você pergunta sempre para quem você conhece mais. Então, às vezes é um residente, você passou no estágio, pergunta assim, mas você está gostando, né? Como é que é a vida? Tira esse viés, né? Você vai sofrer esses 3, 4 anos de residência, mas você tem que ver como é que tá lá na frente. Então, pegar um cara que já tem 5, 10, 15 anos de formado e perguntar para ele como é que tá. E ainda nesse mundo que a gente está vivendo, que está mudando tudo tão rápido, talvez uma coisa que seja verdade hoje, não vai ser verdade lá na frente, né? E eu acho que a mulher acaba pensando nesses pontos também. Mas, por exemplo, minha esposa é médica ginecologista, né? Acabou de ter a gente acabou de ter a segunda filha agora. Muda um pouco o dia a dia? Muda, mas ela consegue seguir as coisas dela. É óbvio que tem muito mais pratinhos para ficar girando, e médico é assim, né? A gente tem, não é que a gente tem um CLT, um emprego CLT que você trabalha das 9 às 5, de segunda a sexta. Não. Sempre podem te oferecer mais e você fica naquela, será que eu pego mais? Será que eu pego mais? Ah, então eu vou pegar esse plantão aqui, porque se eu sair do outro, e aí você fica assim, 5, 6 empregos girando ao mesmo tempo. Isso é algo que no longo prazo a gente acaba tendo que selecionar também. Não dá para ter tudo. Não dá para ter esse medo assim de perder alguma coisa, né? É isso aí, pô. Que o Gustavo perguntou? Ah, que história legal, professor, parecido com o meu atual. Muito, como é que é? Ah, de gostar de procedimentos e resolutividade. Sou no sexto ano atual exatamente entre jó e cirurgia. Muitos prós e contras nos dois. Se não fugir do tema, a gente está em pouca gente, acho que a gente pode falar o que quiser aqui. O que você acha que será um fator negativo? Nossa, Gustavo, você está lá no Discord, tem um aluno, acho que foi o Felipe, que perguntou a mesma coisa. Isso daí é engraçado, né? Mas eu acho que a paciente mulher, imagina você também como homem. Você vai procurar um urologista, você prefere um homem ou uma mulher? Eu acho que a mulher pode se sentir nisso. E eu lembro algumas histórias que me marcaram. Então, acho que tem a questão, talvez, do, sei lá, machismo, feminismo, não sei explicar o certo, mas eu lembro que eu estava no terceiro ano, eu estava passando, era uma aula de ginecologia, a gente tinha que passar na enfermaria da ginecologia para ver um caso e tirar a história, né? Eu lembro que era uma paciente que tinha um câncer de ovário, e eu fui tirar a história, né? Eu era terceiro, quarto ano, mal sabia da anamnese. E ela, eu vou operar amanhã. E ela me chama de doutor, né? Eu expliquei que era aluno, não. Mas só me responde uma coisa: quem vai me operar vai ser um homem ou uma mulher? Eu falei, mas não sei, isso muda alguma coisa? Ela falou, eu só quero que me operem se for um ginecologista homem. Então, tem o contrário também, que eu acho, assim, uma grande besteira. Mas eu entendo uma mulher que só quer ser consultada por mulher. Quando as pacientes vêm comigo em consultório, elas já sabem que eu sou homem, então acabam vindo porque querem. Mas eu lembro que eu já passei por algumas situações em pronto-socorro, então pronto-socorro de obstetrícia. Chegava uma paciente e ela colocava assim, avisava a enfermeira da triagem, quem que está atendendo? Tem homem e mulher, doutor Maurício e a doutora Hanna, minha esposa. Eu quero passar com a doutora Hanna porque ela é mulher. Eu vou me sentir mal por causa disso? Não, acho que ela está no direito de escolha dela. E assim, se abrir, intimidade, acho que talvez seja mais fácil, né? Por mais que falar assim, mas o fato de você não ser mulher, você não pode ser ginecologista, você não entende da mulher, talvez eu não entenda como uma mulher, mas acho que, pelo menos, porque eu faço hoje em dia, então eu foquei minha vida muito mais em cirurgia ginecológica, eu me sinto muito apto, né? Não tem essa questão, mas eu não ligo de uma mulher, prefiro outra mulher. Eu acho até, por exemplo, se a Júlia quiser dar a opinião dela aqui, eu particularmente, né? Às vezes que eu já precisei procurar médico ou médica, para mim foi indiferente ser homem ou mulher. Era muito mais de eu gostar da pessoa, questão de empatia e também de indicação. Vá nessa médica aqui, porque ela é muito boa, porque já me atendeu. E hoje em dia vocês vão ver que isso pesa muito essa indicação de alguém que já foi tratado por essa pessoa. Bom, vou dar minha opinião aqui então, mas eu dava como mulher mesmo, assim, na minha família, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, todas consultam só com ginecologista homem, todas, e elas preferem por uma questão pessoal. Eu sempre falei, mas mãe, por quê? Porque eu, por exemplo, como eu comecei muito novinha, eu tinha vergonha.
Então, eu preferia ir com uma ginecologista mulher. E quando eu era mais nova, eu não entendia. Hoje eu já entendo ela. Isso é uma questão muito pessoal. Eu perguntava para ela, é porque eu me sinto menos julgada por um homem, ela falava. Então, Que interessante esse ponto, né? e até hoje, já, sei lá, 20 anos de ginecologista dela. Minha mãe tem 4 filhos. Então, ele fez o parto dos filhos, tudo, sempre cuidou dela. E é uma questão, assim, muito de confiança. Sim, Então, acho sim. que isso não importa muito se é homem ou se é mulher, porque vai ter dos dois lados. Vai ter gente que vai preferir um, mas vai ter gente que vai preferir outro também. E essa questão da indicação, acho que também pesa muito, porque, por exemplo, se alguém indica o Prof. Kita, por exemplo, que é um cara muito bom, que a gente sabe que tem um currículo bom, que etc., que trata bem as pacientes, isso pesa muito. A questão da empatia, pô, aquele médico me acolheu, me atendeu super bem. Acho Sim. que isso até é o principal, assim. Mas eu acho que, Gustavo, você não tem que pensar nisso na sua decisão, tá? Você tem que pensar em outros pontos. Também acho O que dia a não. dia da Acho que profissão, o que você vê daqui 5, 10, 15 anos, como que você se vê. Então, acho que esse é o menor dos pontos, tá? E o mesmo vale para a Gabriela. Eu acho que até, Gabriela, mulher fazendo uro, no nosso imaginário, acaba sendo até pior do que um homem fazendo gineco. Mas eu conheço grandes mulheres urologistas. Fazem tudo, mas as que eu conheço mais, até uma que eu conheço um pouco mais, ela acabou ficando num nicho, né? Então, você acaba fazendo uma sub e é uma que faz mais até uropediátrica. E aí eu vejo até mais mães ou pais que preferem, não, mas é uma mulher urologista cuidando do meu filho ou da minha filha. Então, esse é um ponto interessante. Ela pegou um nicho que era a uropediatria, sendo uma mulher, então já tem pouco urologista mulher, pouco urologista mulher. Ela focou nesse nicho e eu acho que ela até acaba tendo, talvez, mais encaminhamento por ser mulher nesse ponto específico, tá bom? Ó, a Júlia até deu uma dica aqui. Legal isso. Não, isso eu acho que hoje em dia não tem mais. não. Por exemplo, eu não sei como são a faculdade de vocês, mas eu lembro da minha época de faculdade. Se a gente for ver professores titulares lá da USP, quantos eram mulheres, né? A primeira professora titular demorou não sei quantos anos, a primeira professora titular de cirurgia lá, a doutora Angelita Gama, não sei quantos anos, depois de, sei lá, 60 anos, 70 anos de faculdade. Só que hoje em dia, então, a maior parte dos nossos professores eram homens, né? Então, a maior parte dos ginecologistas eram homens também, porque a medicina era muito mais masculina. Hoje em dia, não. Acho que vejam na turma de vocês. A partir da minha turma lá na faculdade já começou a ter a virada, acabou tendo mais mulher entrando do que homem. E hoje em dia, acho que acaba tendo também mais mulher. Então, isso muda muito, né? O que é legal, né? Então, acho que isso é o mais interessante. E essa questão do Gustavo, acho que para qualquer especialidade também. Se tu for um bom médico que acolhe, que atende bem, que ouve o teu paciente, não importa se vai ser homem, se vai ser mulher. Isso vai ser o de mais peso. Sim, eu acho que A relação médico-paciente é mais importante. talvez só o que ele falou, talvez essa questão inicial, né? Da pessoa falar, mas é um homem, mas aí a gente vai ter que também quebrar essas barreiras, né? Exato. Então, acho que isso não tem nenhum ponto ruim, não. E aí, acho que outro tópico que eu queria trazer para vocês foi da experiência que eu tive trabalhando em Fernando de Noronha. Então, foi bem interessante. Na verdade, lá, né, é uma ilha, não sei se vocês já foram, eu nunca tinha ido. E aí surgiu essa oportunidade para ser médico da ilha. Lá tinha um médico que era quem fazia o PSF, né, Médico de Saúde da Família, e lá tem um hospital, que é o Hospital São Lucas, que é um hospital que fica aberto 24 horas e vai atendendo tanto população como turista. E aí tinha a possibilidade da gente trabalhar como médico lá, você ficava períodos de 15 dias e revezava, fazendo um plantão de 24 e descansando 48 horas. E aí eu fui no meu R1, isso era 2012. Eu dei sorte, né, a gente mandou lá a inscrição, fui eu e mais dois colegas de panela. Então eram os 3 médicos da ilha, uns 3 amigos, fazendo 24 por 48. E era um plantão, assim, bem tranquilo, hospital de baixíssimo recurso, tudo que chegava de grave, a gente tinha que tentar transferir. O grande problema é que em Noronha só dá para transferir de avião. E o avião, ele não pode pousar o dia todo. Ele pode pousar até umas 4, 5 da tarde. Então, se eu tivesse algum caso grave, eu tinha que chamar a central até mais ou menos meio-dia, e olhe lá, para conseguir chegar ao avião e transferir. Senão, a gente ia ter que ficar com o paciente um dia lá, dormir uma noite com a gente no hospital. Mas por que eu achei legal lá, né? Então, na minha época, eles pagavam o valor do plantão,
que era até razoável. A gente ganhava a passagem aérea de Recife para Noronha, de Noronha para Recife, que já é uma perna bem cara, não é barato. Ganhava a estadia e você não tinha que pagar as taxas na ilha. Então, eles não gostam que o turista fique muito tempo na ilha. Então, tem várias taxas que você tem que pagar e uma delas é por diária. E cada tempo que você fica, cada dia que você fica, você vai pagar um X. Só que depois de, sei lá, 10 dias, esse X aumenta para fazer o cara pagar mais se quiser ficar mais tempo. Então, a gente não tinha que pagar essa taxa. E aí, sempre que você ia para a ilha, ia comer no restaurante, você falava assim, eu estou trabalhando de médico da ilha. O pessoal dava desconto, dava brinde. Então, foi um ano muito bom que eu consegui mergulhar lá. Então, eu tinha feito curso de mergulho, aproveitei para mergulhar um monte. E eu falei, não, tudo que eu ganhar de dinheiro aqui na ilha, eu vou deixar na ilha. Então, gastei um monte. E aí, foi engraçado que a primeira vez que eu fui foi em 2012. Eu já estava namorando minha esposa, né? Ela falou assim, mas eu posso ir junto? Eu falei, não dá para ir porque acho que a gente vai ficar no alojamento, né? Não dá para ir, não. E a gente chegou, era uma pousada assim, top, cada um ia ter o seu quarto. E até a dona da pousada falou assim, mas vocês não trouxeram ninguém, vocês eram os 3 sozinhos, né? O pessoal que vem aqui, eles trazem mulher, mãe, filha, prima, para ficar junto, vocês não trouxeram ninguém. Eu falei, nossa, se minha esposa descobrir que eu poderia ter trazido ela, ela vai ficar pé da vida. E aí, isso foi no R1. No R3, eu me inscrevi de novo e consegui. Aí eu levei ela lá. Aí foi a vez até que eu pedi ela em casamento durante um mergulho, que foi bem legal também. Mas eu passei uns perrengues. Então, eu lembro que quando eu fui nesse R1, imagina que eu era R1 da GO, meus 2 colegas eram R1 da cirurgia geral. A gente pegou um surfista que caiu e teve uma luxação de ombro, tinha que reduzir. Pegamos um infarto agudo do miocárdio, que acabou tendo que transferir. Quando eu fui no R3 da GO, o primeiro caso grave que eu peguei lá foi um abortamento em curso. Então, eu tive que tirar lá o restinho que estava saindo pelo canal e transferir a paciente depois. E peguei um gringo que mergulhou e teve um pneumomediastino. Então, lá, como é uma cidade de mergulho, eu lembro que eu baixei no UpToDate lá, o que tem que fazer com doenças de mergulho. Então, na verdade, era mais barotrauma. E aí eu tinha pegado, né, a internet não funcionava bem, mas eu tinha feito uma listinha. E aí veio esse gringo, era um americano, e falou assim, acabei de mergulhar, ele voltou lá com uma voz meio de batata, minha voz tá meio estranha, tô com uma dor no peito. Eu falei, putz, examinei, a ausculta achei até um pouquinho mais abafada, mas deve estar normal, ausculta cardíaca. Pedi um raio-x, e aí tinha um pneumomediastino. Eu não sei se pelo barotrauma acabou fazendo, só que eu falei, mas o que eu faço? Né? Aí eu li, e aí tem uma central internacional de mergulho, chamada DAN, que é Divers Alert Network, que você liga para o cara e fala assim, tô com um caso assim, o que eu posso fazer? Aí o cara falou, tem pneumomediastino, você fez um raio-x, essa pessoa ela não pode pegar avião, porque o avião, por mais que seja pressurizado, a pressão é mais baixa do que aqui na Terra. Então, se ele tem um pneumomediastino e vai a 10 mil pés, o que pode acontecer com esse pneumomediastino? Ele poderia aumentar de tamanho. Então, você fica com ele aí, ele até falou, você pode fazer uma CT scan, né? Tomografia. Eu falei, não, moço, eu só tenho raio-x, eu não tenho mais nada. Ele falou, então fica aí, pode até deixar um catéter de O2, mas esse cara vai ficar internado até sumir completamente o pneumomediastino. Então, ele ficou 2 dias com a gente, sumiu e depois voltou lá para Recife para depois voltar para os Estados Unidos. A gente pegou uns casos ruins, mas assim, outra experiência de vida. Então, imagina você dá o plantão, Caramba! 24 horas e no dia seguinte você está no pé da areia, na praia. Então, é um lugar, assim, demais, demais, demais. Quem quiser depois, eu não sei se mudou, mas eu tenho contato lá da Secretaria de Saúde. A última vez que eles me ofereceram, às vezes mandam e-mail, quem quer trabalhar aqui em Noronha? Eles não estão mais pagando o plantão. Eles pagam a estadia e pagam o trajeto aéreo, mas eles não estão mais pagando pelo plantão. Mas mesmo assim, acho que talvez valha a pena. É interessante. Acho que vale. Nossa, Vocês que que são mais oportunidade novos bacana. aí, que ainda gostam de dar plantão, vão gostar de dar plantão, acho que é uma experiência bem legal. Eu mando para vocês. Depois, quem quiser, me manda uma mensagem lá no Insta que eu pego o contato deles. Vou mandar aí, prof. E era legal porque você tinha, na verdade, assim, você tinha que meio que fazer de antemão quando você queria ir, porque acabava sendo concorrido. E na época que eu fui, até a gente falando de como você quer se ver com 60 anos, tinha um gineco, o cara era gineco aqui em São Paulo, já tinha uns 60 e pouquinho, desistiu largar tudo aqui, já estava mais para se aposentar, e foi morar na ilha. Só que você não consegue morar na ilha se você não for um cidadão local, porque tem essas taxas. Então ele foi como médico. Então ele resolveu ser médico do plantão,
Então, ele trabalhava 24, descansava 48 horas, mas poderia morar lá. Então, foi isso que ele decidiu fazer. O Gustavo, Noronha. E você mergulhou por onde, Gustavo? Porque eu mergulhei por todas as companhias lá. Então, era assim, marcava o mergulho, aí você falava assim, Atlantis. O meu pedido de casamento foi pela Atlantis. Combinei com eles tiraram foto. Foi muito legal. Nossa, e aí quem for para lá tem que fazer um curso de mergulho antes. Muito, muito bom. Muito, muito bom. E é uma ilha que, quando eu fui, então foi 2012 e 2014, 2012 e 2014. Já mudou bastante. Eu até acho que ele está menos natural. Eles mudaram alguma coisa em praia, mas, putz, é uma natureza incrível, que a gente não encontra em qualquer outro lugar do Brasil. É paraíso na Terra, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Mergulhar, assim, nossa, é uma sensação indescritível. Fora as outras coisas que você consegue fazer. Eu lembro que a gente fez rapel, aí você conheceu o cara, eu tô fazendo uma coisa de rapel. Eu falei, mas eu posso ir. A gente foi lá, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer rapel, fui eu, esse outro colega, então quando a gente foi, nós três, os amigos, a gente não conseguia sair junto, porque sempre tinha um de plantão. E aí eu fui fazer a trilha com esse outro colega, e aí a gente foi fazer rapel, e aí tava um casal global, que eu nem conhecia. Eu falei, mas quem que é esse cara aqui? E era aquele Paulinho Vilhena e uma Tayla Ayala, era alguém que falou assim, mas é da Globo, mas eu não conheço. Aí fui eu e esse meu amigo, a gente parecia um casal junto, e esse casal global. Tubarão a gente não pegou, mas teve um acidente com tubarão. Mas só não pode mexer, né? Na verdade, quando eu fui até a última vez, das duas vezes eu levei GoPro. E estava na época do pau de selfie, né? Até tinha levado, assim, mergulhava com o pau de selfie. Eles orientaram, não mergulha porque os turistas ficam cutucando o tubarão com isso, aí não dá. Mas eu acho que é uma experiência válida. E é legal que nesse começo também, né? Eu lembro que eu fui trabalhar lá, mas sabendo que eu poderia pegar de tudo. Mas quando você dá um plantão na vida real, e às vezes até quem vai, às vezes, dar plantão em cidade do interior, você acaba vendo de tudo mesmo, né? Eu acho que não é o plantão ideal para você começar. No começo é bom você pegar coisa mais leve. Eu lembro que eu peguei, logo que eu peguei meu CRM, fui dar plantão de ambulância, que era remoção, e plantão num clube para fazer exame dermatológico, né, de piscina, para ver se tinha lá frieira. E aí depois você acaba pegando um pouco mais de mão, né? Fica um pouco mais corajoso e vai pegando plantão fora. Mas é isso aí, acho que vale a pena. Gustavo, Júlia, vocês que quiserem, depois vocês me mandam uma mensagem que eu mando o contato. O que mais? Tem mais alguma coisa para falar? Quem quer mais conversar? Tá sem som, Júlia. Não, estava lendo ali o Gustavo. O hospital... Não, tinha laboratório, Gustavo. Tinha laboratório. Mas demorava. Tinha o raio-x, eu lembro que na minha época o raio-x, eu não sei porquê, mas ele não conseguia fazer com a pessoa sentada, era só meio deitada, de lado, era meio bizarro. Talvez tenha melhorado. Mas é um hospital, assim, pouquíssimos recursos. Eu lembro que a do infarto, foi bem engraçado, porque quando eu fui em 2012, eu tinha acabado de comprar um celular que tinha WhatsApp, o WhatsApp estava começando, mas você não conseguia discutir os casos, né? A gente pegou esse infarto, mas o que a gente faz? Aí eu liguei para um ex-preceptor da cardio nosso lá do INCOR, falando, o que a gente faz? Ajuda a gente aqui, a gente transfere, a gente tromboliza, e ele foi passando as condutas para a gente. Então é sempre bom quando vocês começarem a dar plantão fora, em Noronha, ou aí na cidade de vocês, contatos de quem já sabe um pouco mais até de outras especialidades. Às vezes um colega GO, acho que sempre vale a pena, um pediatra, um GO e um cardiologista. Alguém de confiança para você ligar e chorar lá na hora. Eu lembro até na aeronáutica, quando eu estava lá na base, era uma base militar e tinha um pessoal que morava lá, né? Tinha, às vezes, a que a gente chama de vila militar, então tinha um coronel que morava lá, gente de alta patente um pouco mais alta. Então a gente atendia os militares e os familiares de militares. E aí uma vez veio a esposa de um capitão que estava grávida. Grávida, eu tô com cólica, né? Eu falei, mas o que eu dou para ela de medicação? Eu não sabia. Eu falei, mas será que eu posso dar Buscopan, dipirona? Eu tava com medo. Imagina que eu queria fazer, eu nem sabia que... Aí eu liguei para uma colega minha de turma, que era R1 da já. Eu falei, Mari, por favor, me ajuda. Eu posso dar Buscopan para essa grávida? Mas naquele desespero, né? Você não tinha nem existe aplicativo para consultar. Então, é sempre bom ter
alguém de confiança para ligar, principalmente essas especialidades um pouco mais diferentes. Bom, o que mais? Alguma outra dúvida? Ó, Gustavão, depois se você quiser também conversar sobre GO e cirurgia, porque eu pensei muito, viu? Muito, muito. Na verdade, eu era um interno, até vou um outro adendo aqui, eu era um interno que todo estágio que passava, eu pensava em fazer, né? Eu acho que eu tinha um problema sério de, nossa, estou passando pela psiquiatria, essa vai ser a última vez que eu vou ver psiquiatria na vida. Eu gostei, será que eu faço psiquiatria? E acabava o estágio, me dava um sentimento tão ruim. Eu não sei se vocês são assim, toda vez que eu mudava algum ciclo, na verdade, acho que isso para mim na vida, né? Toda vez que eu mudo de algum ciclo, né? Então, ai, larguei um emprego, mudei de emprego, acabou o estágio, me dava uma dor no coração, falei, mas eu nunca mais vou ver isso, eu era tão apegado, ai, nunca mais passarei pela ortopedia, nunca mais passei pela dermato, acho que eu quero fazer dermato, gosto tanto de dermato, gosto tanto de psiquiatria, de ortop. Então, eu era uma pessoa que eu era muito apegado às coisas assim. E eu sofri muito para escolher GO. Não foi uma escolha fácil. Hoje em dia me vejo feliz. Por exemplo, que no R1 da GO, eu pensei em largar para fazer psiquiatria. Olha a loucura que tava também, né? Mas a vida a gente sempre pode voltar atrás e mudar as escolhas. Então, também não vejam isso, quem está na dúvida aí, Júlia, Gabriela, como a última opção da sua vida. Ah, boa pergunta. Mastologia. As duas vias são interessantes. O que eu acho para grandes centros, nem sempre você vai conseguir, na verdade, cidade pequena também, nem sempre você vai conseguir se colocar só como mastologista. Às vezes precisa ter uma complementação. E a complementação mais fácil, mais óbvia, é ser ginecologista. Eu acho que você quer muito masto, talvez seja melhor gineco, tá? Porque fazer cirurgia, imagina que você às vezes não consegue se colocar só como mastologista. O que você vai fazer? Ah, vou dar o plantão de cirurgia. Você com 2 anos de cirurgia geral, você não vai conseguir tocar tudo no plantão. Ou, vou trabalhar fazendo algumas cirurgias eletivas. Não dá. Não dá. Vou fazer uma colecistéia aqui de vez em quando, sendo cirurgião geral e mastologista. Eu acho que se você quiser muito masto, o melhor caminho acaba sendo o GO. Mas as duas vias são factíveis e eu conheço bons cirurgiões que fizeram mastologia depois e estão bem colocados, bem alocados no mercado. Eu tive a mesma dúvida, daí foi por isso que eu acabei optando por não fazer GO, daí eu tirei da listinha. Mas é engraçado que as pessoas traumatizam com GO, até mais com obstetrícia, e eu escolhi GO pela obstetrícia. Escolhi GO pela obstetrícia. Adoro, nossa, o primeiro parto que eu vi foi mágico, né? Eu choro em todos, si, professor. Eu choro em todos. Mas o primeiro que eu vi, Júlia, sabe o que eu achei mais? Vi o bebê nascer, mas eu vi assim, o pai chorando, a mãe chorando, para mim foi um negócio tão lindo. Eu falei, nossa, que coisa surreal, quero participar disso. E hoje em dia eu não faço mais obstetrícia, não dou mais plantão, não faço pré-natal. Às vezes eu ajudo um ou outro colega em parto, principalmente cesárea, mas eu não faço mais. Apesar de ter escolhido o GO, principalmente pela obstetrícia, tá? Questão cirúrgica, acompanhamento longitudinal, mas o que me brilhava o olho era obstetrícia. Não tinha dúvida. E parto é emocionante. A questão é quando vai bem, né? E aí tem um ponto, eu lembro até que um assistente do HC falava, na época que eu era residente, eu nem ligava, né? Mas ele falava assim, obstetrícia, chamava a gente, né? Obstetrícia é sempre 200%, 100% da mãe, 100% do bebê. Ninguém espera nada menos do que isso no final de uma gravidez. E faz muito sentido, né? Você está criando uma bebê, né? Está crescendo na sua barriga, e você não quer que tenha um óbito fetal, né? Um neomorto precoce. E a gente sabe que, infelizmente, coisas ruins podem acontecer, na menor parte dos casos. E eu descobri que eu, assim, não conseguia suportar essas coisas. Então, acho que foi um dos motivos de eu ir largando obstetrícia depois. Mas é um ponto bem difícil. Mas quando vai bem, e a maior parte dos casos, é realmente lindo. Sou bem chorona. Acho a coisa mais linda a parte. O primeiro que eu vi era a sobrinha do gineco que estava fazendo o parto.
e ia nascer prematuro, então tava todo mundo com aquela ansiedade, assim, numa cesárea de urgência, tipo, meu Deus, será que vai ocorrer tudo bem? Todo mundo preocupado, assim, eu me lembro que eu era acadêmica. Daí, quando ele tirou o nenenzinho da barriga, fez aquele chorinho, meu Deus do céu, que coisa emocionante. É muito É gostoso sensacional. escutar. Mas a Ai, gineco me traumatizou, professor. Eu te admiro muito, professor, mas a gineco me traumatizou. Mas é difícil, não é fácil. Mas é Puxado. engraçado também a visão que a gente tem quando é interno de tudo, né? Interno, às vezes, a gente até começa no começo, né? Quinto ano, com aquela visão medicina super idealizada, né? Quero ser o melhor médico do mundo. Sexto ano, a galera vira a chave, agora eu quero ser o cara que vai passar em prova de residência. Às vezes você acaba até esquecendo a medicina, o que é péssimo, né? Internato não é para isso. Internato é para você se formar como médico, ser um médico melhor e vira essa chavezinha, mas a visão que a gente tem do dia a dia das especialidades é completamente, né, para a maior parte dos casos, irreal, né? E só depois que a gente cai na vida que a gente fala, putz, né? Olha só o que eu faço. E quando eu imaginava com o interno, era uma visão completamente diferente, né? Isso é ruim, porque você acaba escolhendo, às vezes, uma especialidade sem ter tanto contato, né? Quem foi que colocou que queria fazer anestésio? O que eu tive de contato de anestésio? Se eu fosse escolher anestésio, eu tive basicamente zero contato com anestésio. E isso vale até quando eu escolhi fazer medicina, né? O que eu sabia de medicina? Zero. Escolhi com 17 anos, mas que contato que eu tinha, né? Então, isso é difícil. Só que a questão da especialidade é que pelo menos você seja um médico formado. Você consegue trabalhar, fazer essas outras coisas. Mas é isso aí. Bom, eu acho que quem tiver também alguma dúvida, Gustavo, depois tiver dúvida sobre geocirurgia, Júlia também alguma dúvida da vida, quem estava mais acompanhando, a Maiana saiu, a Gabriela saiu, vocês podem me mandar mensagem que a gente está sempre aberto aí para conversar. E obrigado pela presença e pela participação. Valeu, Fran, obrigado pelo teu tempo aí. Né, que isso. 10 da noite, meu Deus. Eu já falei para minha esposa, assim, eu já dei o banho nas bebês, minha esposa colocou para dormir uma, deu de palmar para outra, e agora jantar. Que É amanhã tem isso aí. cirurgia. Ó, Gustavão, você gosta de cirurgia aí, ó. Dá para fazer gineco e fazendo muita cirurgia também, viu? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado por Valeu, isso. Julia. Valeu, Gustavo. Tchau, tchau.